Vamos lá, meus amores de Escorpião, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar sobre a vibe, as energias para o mês de fevereiro, esse mês que com certeza tem as bênçãos de Deus e dos orixás. Obviamente tem alguns alertas também, tem algumas bênçãos. As minhas leituras são realistas, quem já me segue há bastante tempo sabe disso. Eu não tô aqui para passar pano em chão de barro, nem para ludibriar ninguém, mas sim para trazer orientações espirituais através dos baralhos que possibilitem as pessoas tomarem decisões coerentes e até mesmo, por saberem dos alertas, minimizarem alguns impactos negativos de certas situações, tá bom? O que acontece nessa primeira fileira de cartas que vai tratar das emoções, da vida pessoal? Eu tô vendo alguns de vocês muito chateados, muito desmilinguidos, ou porque vocês estão sendo maltratados por alguém da família, por mais de um familiar. Aqui eu tenho o 6 de copas. Essa carta me remete um pouco ao passado, tá? Quando eu analiso as cartas, além da base que eu tomo do aprendizado, né, da Madame Lenormand, dos estudos, tem a minha interpretação pessoal, porque o tarô, ele acentua arquétipos, né? A gente vê a figura e ela causa uma manifestação na nossa mente. Então, o que eu vislumbro aqui? Que essas pessoas ou essa pessoa que está tratando mal, que está desprezando vocês, é alguém do passado, é alguém da família, talvez de um longo convívio. Pode até não ser uma única pessoa, pode ser mais de uma, de repente os irmãos, os pais, os sogros, os filhos, os tios. E vocês estão desmilinguidos, sem entender, mas o que não passa pela cabeça de vocês é que, de certa maneira, essas pessoas também não são tão relevantes assim à vida de vocês. O fato dessas pessoas terem essas atitudes esdrúxulas não afeta a saúde física de vocês, não afeta o trabalho, não afeta as finanças. Então vocês precisam entender que quando uma pessoa não nos trata como a gente merece, quando uma pessoa nos despreza, nos humilha, a gente precisa tratar com a mesma moeda. Eu não tô falando na mesma moeda no sentido de que vocês têm que maltratar, têm que humilhar alguém. Não! Vocês precisam dar o desprezo de vocês como presente para essas pessoas. O tratar na mesma moeda é no seguinte sentido: se eu pouco valho para você, você para mim vale como B ponto. É isso. Enquanto vocês ficarem se desmilinguindo, chorando pelos cantos, arrancando os cabelos, ai, mas por quê? Ai, por que fizeram isso? Por que falaram isso? Por que me tratam assim? A única coisa que vocês perdem é um tempo valioso da vida, que poderia ser gasto com N outras coisas que de fato engrandecesse vocês. A leitura de um livro, um hobby, um curso, de repente participar de um culto na igreja, de uma sessão na casa espírita, ajudar uma pessoa em quadro de vulnerabilidade, um animal, por exemplo. Existem N coisas que vocês podem fazer, principalmente fora de casa, na pracinha, no shopping, numa escola, que não ficar se desmilinguindo porque essas pessoas não estão tratando vocês como merecem. Ou porque de repente vocês foram na casa de alguém e alguém não foi assim muito cordial, alguém não está sendo condizente com o que vocês aprenderam, né, no aspecto da educação. Gente, quando alguém nos dá uma sopa de pedra, não tem por que a gente oferecer um buquê de flores. Saiam pela tangente, se desvinculem, deixem de dar atenção a quem quer que seja. Não tem por que vocês derramarem lágrimas para pessoas que não valem a pena. Tem gente que busca tanto a validação alheia que acaba se invalidando. E assim, se for alguém como filho, pais, que de repente deram uma mancada, se vocês quiserem conversar, eu até não vejo problemas. Às vezes a pessoa faz
na ignorância, e a gente pode falar, olha, o que você fez, o que você falou, a forma como você não me tratou, não foi legal. Só que o caso aqui é que há uma recorrência. A sensação que as cartas me trazem é que essa pessoa não dá a mínima para vocês, ou essas pessoas, talvez vocês sejam fardos na vida dessas pessoas, e aí vocês querem a validação, e vocês querem a guarida, e vocês querem atenção, e isso e aquilo. Para com isso, gente. Amor próprio antes de qualquer outra coisa. A vulnerabilidade emocional, ela exala igual mau cheiro. Quando uma pessoa tá fedendo e ela entra no ônibus, o último banco sente o fedor. Vulnerabilidade é a mesma coisa. A pessoa não tá tratando vocês como vocês merecem, levantem-se, retirem-se da presença desta pessoa. Tratem a pessoa na mesma paga, na mesma moeda. Eu não sei se eu falo isso até com propriedade, porque eu, como filha de mãe Oxum, ajo sempre dessa maneira. Se eu der bom dia e a pessoa não me responder, eu não dou bom dia nunca mais. Eu atravesso a rua e não dou bom dia. Não é rancor, não é vingança. É simplesmente me acolher. Eu dou o que eu tenho e eu espero minimamente que as pessoas compensem o que eu posso fazer por elas. Agora, alguém desprezando, alguém tratando mal, falando mal, ridicularizando vocês, não tem o que se fazer senão dar distância. Se envolver uma situação de trabalho onde alguém está, por exemplo, perseguindo, zombando de vocês, por qualquer motivo que seja, aí cabe uma denúncia para o ombudsman da empresa, para o RH, para o chefe, mas eu não acho que seja o caso. A questão aqui é a pessoa se empoderar e parar de abanar o rabo, vamos se dizer assim, para parentes, para amigos que não lhe dão a mínima, que lhe humilham, que falam coisas totalmente descabidas, tá? E eu não tô falando abanar o rabo no sentido de ofender ninguém. São os cachorros que fazem isso. Os coitadinhos apanham dos tutores e estão lá ainda abanando o rabo porque não tem inteligência, né? Não tem a coisa de parar com aquela atitude tóxica, tá? Enfim, vocês hão de entender. Revelação de número 2, é o que traz nessa fileira de cartas, vai tratar de assuntos afetivos. É assim, o mês favorece relacionamento. Para quem está solteiro, favorece também quem já tem um relacionamento e quer buscar uma elevação, um compromisso, sair de um quadro de namoro para noivado, união estável ou casamento. O que eu não vislumbro? Reconciliações acontecendo. Estão mais enfraquecidas. Talvez alguém até possa se reconciliar, mas não é bem o que eu tô vendo. Então eu vejo pessoas solteiras conhecendo gente muito bacana e eu vejo pessoas que já estão em um relacionamento evoluindo. Essa relação começa a ter uma prosperidade. Pode ser que vocês assumam um compromisso inicialmente entre o casal, posteriormente entre conhecidos e familiares. Mas qual que é o problema aqui? Eu tô vendo uma mulher demoníaca ou não aceitando a evolução desse relacionamento ou fazendo das tripas coração para infernizar a vida de vocês. Não sei se essa mulher é a mãe de alguém, a filha de alguém, a ex-esposa de alguém, a irmã de alguém, porque em tese podem ser relações tanto hétero quanto homoafetivas. E no caso de serem dois homens, quem seria essa mulher? A mãe de alguém, a irmã de alguém, obviamente, não seria uma ex. Então vocês vão ter que lidar com a maldade dessa pessoa. Pode ser que no começo ela só olhe torto e não fale nada. Mas posteriormente ela começa a colocar as asinhas para fora. Começa a mostrar as unhas, posteriormente os dentes. Então vocês vão ter que lidar com essa situação. O mesmo vale para aqueles solteiros que vão conhecer gente bacana e que vão ter a tendência de iniciar ainda que muito nos primeiros passos um relacionamento. Vocês podem enfrentar alguma adversidade com estas figuras femininas. Inveja, às vezes alguma ex que não aceita um novo relacionamento, existem filhas de relacionamentos pregressos que só Jesus para ter misericórdia também, né? Enfim, meus amores, favorece por um lado, mas não favorece por conta da presença desta pessoa. Então, existe uma chance grande de que ela impacte a relação entre vocês, tá? Vamos lá.
Na terceira fileira de cartas, falaremos sobre questões financeiras e não tá tão legal quanto eu gostaria. Tá falando que vocês vão receber notícias a respeito de um problema de saúde que pode envolver um ente querido ou um pet. Esse problema de saúde vai fazer vocês gastarem uma quantia financeira que vocês não estão esperando, pode ser até que vocês não tenham. E eu vejo vocês meio que sozinhos na empreitada. Até aí tudo bem, porque tem muita gente que é solteira, sozinha, cria os filhos sozinhos, os pets sozinhos. Mas a sensação que eu tenho é que os pais de alguém ou os sogros de alguém pode adoecer e em que pese essas pessoas tenham vários filhos, vai cair nas costas de vocês ou apenas nas de vocês ou dos maridos, das esposas de vocês. E aí, vocês vão se ver em uma sinuca de bico, sem poder não ajudar. Eu me isento. Pode ser que a pessoa se veja num quadro de vulnerabilidade, como, por exemplo, alguém que tem um AVC, alguém que fica paraplégico, né? No caso dos mais idosos, um quadro agravado de Alzheimer, alguém que exige cuidados mais constantes, que exige medicações que podem até não ter no SUS, e eu vejo todo mundo pulando fora e caindo nas costelas de Escorpião. Vocês vão ter que lidar com essa situação. Então é assim, gente. O que a espiritualidade fala? É óbvio que existem responsabilidades que competem somente a vocês. No caso de serem os pets adoecidos, não dá para eu esperar que a minha mãe sustente as minhas 2 cachorrinhas. Essa responsabilidade recai sobre eu e o meu marido, certo? Agora, no caso da minha mãe adoecida, essa responsabilidade recai sobre eu e o meu irmão. Ela tem 2 filhos. Mas o meu irmão não quer ajudar em nada. Procurem um advogado para mover algum tipo de ação, ainda que envolva um repasse financeiro. Porque eu tô vendo alguém fazendo das tripas coração para ajudar um ente querido, para custodiar o tratamento de alguém, e os demais pulando fora e só ali na maciota. E não tá certo, né? Se é um pai ou uma mãe que tem mais filhos, a lei prevê que todos esses filhos, de alguma maneira, façam repasse. Da mesma forma, pode ser que vocês resolvam cuidar de uma sogra, de um sogro, que tem outros filhos, né? Às vezes de uma tia, mas que também tem filhos. Cuidado para vocês não trazerem responsabilidades excessivas para as costas de vocês. Por que eu tô falando isso? Eu não tô sentindo que esse quadro de adoecimento envolva, por exemplo, maridos, esposas ou até mesmo filhos. Ou envolvem pets ou envolvem demais parentes que podem sim ser cuidados, além de vocês, por outras pessoas. Mas isso não vai acontecer porque todo mundo foge para as colinas neste momento. Eu sei bem como que é, porque há 2 anos atrás o meu pai teve um problema de saúde que inclusive o levou ao desencarne, e embora tenhamos uma família até maior, a responsabilidade caiu toda, primeiramente nas costas da minha mãe e, em consequência, nas minhas costas, né? Tem gente que some até na hora de ajudar a dar um banho na pessoa acamada. Então, o que eu tô vendo aqui realmente não me surpreende. O que me surpreende é a espiritualidade pontuar que, se for o caso, vocês devem buscar ajuda jurídica, processar mesmo, para que haja um alinhamento, visto que vocês não são os únicos responsáveis por esta pessoa. Então não tem por que carregar uma cruz que não é de vocês. Se vocês fossem filhos únicos, genros ou noras únicos, a história seria diferente, mas não é o caso, tá bom? Então é uma situação muito pontual. Os demais vão ter um mês dentro da média. Eu não sinto que seja um mês ruim, mas eu também não sinto que seja um mês onde vocês estouram no norte de tanto ganhar dinheiro. Os ganhos e os gastos estão sob controle, estão ali dentro do padrão. Só tomem cuidado para não haver algum excessinho e um arrependimento posterior, do tipo: comprei um celular novo, tenho dinheiro para comprar. Putz, mas o meu outro celular estava tão bom. Será que não foi um desperdício? Sim, pode ter sido. E aí aquilo gera um arrependimento, tá? Olha,
É assim. Essa última fileira de cartas vai falar sobre relações de trabalho, estudos e pode ser que traga alguma informação sobre questões jurídicas, processos judiciais. O que eu vejo aqui, basicamente? Alguém que tem bastante conhecimento, que talvez tenha estudado muito, de repente tem até mais de um diploma, tem uma boa experiência de mercado, mas essa pessoa está inserida em uma relação de trabalho que não remunera muito bem. Então há uma insatisfação pela quantidade que se ganha. Pode ser que essa pessoa esteja em um negócio próprio, mas que também não está assim na força de subir a serra. Então há uma frustração desta pessoa, porque ela sabe que tem capacidade, porque ela tem títulos, porque ela tem um bom currículo, mas a remuneração não está assim muito legal, né? Essa pessoa provavelmente já está se movimentando ou deve se movimentar um pouco mais no mês de fevereiro para buscar algum tipo de mudança. E uma oportunidade vai surgir. Só que é importante que vocês analisem essa oportunidade com frieza. Pode ter algo varrido para debaixo do tapete. Então vocês precisam certificar se a empresa é idônea, se não tem algo falando mal daquela instituição, se de repente não tem, por exemplo, algum processo por assédio, por dano emocional, sabe, alguma coisa assim muito fora da curva, porque de repente essa empresa oferece mais dinheiro, oferece um cargo mais alto, mas a permanência por lá pode ser um pouco difícil. Se for uma empresa que tem turnover muito elevado, que não segura banco com funcionário, para falar o português claro, pode ser que vocês não permaneçam, tá? Então a troca deve ser feita, mas com a mínima segurança. Não é bem segurança a palavra certa, né? Porque não tem assim como garantir. Mas vocês precisam analisar a viabilidade daquela troca para que vocês não comprem gato por lebre. De repente a pessoa sai de uma empresa pequena, vai para outra pequena também com uma alteração de 200, 300 reais. Não vale tanto a pena assim. Porque pode ser que por lá vocês encontrem um horizonte menos benéfico ainda. Então aqui, tal qual já foi falado em um outro signo, eu só não me lembro exatamente qual, talvez a pessoa, sem querer, esteja se dando muita importância, se achando muito a última bolacha do pacote e desconsiderando que essa troca pode ser uma surpresa Kinder Ovo podre. Ou porque vocês trocam 6 por meia dúzia, ou porque a diferença salarial pode ser mínima, ou porque de repente, em que pese vocês tenham títulos, talvez ninguém dê a mínima para isso. Pode ser uma empresa que trata o funcionário como um papel totalmente descartável, tá? Então é importante que essa troca seja feita dentro de uma análise mínima, dentro de uma, se possível, verificação, observação de que tipo de empresa eu estou indo. Tem alguma coisa no Google, por exemplo, falando sobre essa empresa? Os benefícios que essa empresa oferece são tão melhores assim do que o outro? Não dá para fazer uma troca cega, se é que vocês me entendem. Outra coisa que fala aqui, que pode ser mais arriscado do que vocês gostariam, eu vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa é corretor de imóveis e ela trabalha, por exemplo, na construtora Gafisa, vendendo imóveis na planta. Mas ainda assim essa pessoa não está satisfeita com os ganhos que ela tem, porque ela acha que se montar a própria imobiliária vai estourar no norte de tanto ganhar dinheiro. Aí a pessoa vai lá, aluga um imóvel, não consegue vender nada, tem custo de aluguel, tem custo de água, luz, IPTU, contador, e acaba se frustrando e percebendo que deu um tiro no pé, tá? Então cuidado, ninguém tá falando que não se pode tentar, é que as tentativas, principalmente quando muito arriscadas, precisam ser ali muito bem mensuradas,
Tá bom? Aqui tá falando sobre uma oportunidade que surge, mas talvez não seja a melhor oportunidade. Precisa se analisar com muita coerência. É diferente de uma pessoa que tá num trabalho que não gosta e é convocada para assumir um cargo público, que ela prestou concurso há 2 anos atrás e só foi chamada agora. Essa pessoa pode ir de olho fechado. Mas não é o que eu vejo aqui. Talvez essa pessoa receba uma proposta de uma empresa pior, de um ambiente mais tóxico, uma empresa instável, que tem lá um turnover extremamente elevado, segura funcionário a cada 3 meses e depois tá mandando embora, tá? Então vem pedindo essa análise. Outra coisa que eu tô vendo aqui, tá falando sobre pessoas que estão em uma relação de trabalho, provavelmente não por conta própria, e essas pessoas estão se achando muito espertas, talvez por conta da qualificação, da faculdade que fizeram, né? De repente alguma faculdade federal, alguma faculdade que é mais cara. E aqui vem dizendo que se essas pessoas continuarem, abre aspas, fazendo essas graças, elas vão tomar bilhete azul rapidinho, viu? A empresa vai entrar com o pé e vocês vão entrar com outra parte. E aí vocês vão ficar chorando pelos cantos com um baita de um currículo ou com um diploma de uma faculdade renomada. Gente, mercado de trabalho é totalmente diferente de tudo que a gente imagina. Às vezes a pessoa acha que um diploma, um título vai dar credibilidade e ali naquela empresa ela é tratada igual papel, igual lixo. A empresa quer saber do lucro, não interessa quem vai fazer o trabalho. Tem algumas empresas que são melhores, por isso a gente tem o ranking das 50 melhores para se trabalhar, das 10 melhores, mas talvez a pessoa não esteja num lugar assim. E aí a pessoa fala demais, se acha demais, argumenta demais, talvez esteja questionando demais a chefia. Meus amores, esse título que vocês têm, esse diploma, não é uma armadura de ouro, não. Aí, dali a pouco, vocês podem se ver desmilinguidos na fila do desemprego, com um baita de um currículo, com uma faculdade top, mas não necessariamente sendo escolhidos, né, demorando um processo de recolocação. Então aqui tá falando muito sobre o mercado de trabalho, né, mostrando as suas garras e talvez algumas pessoas desconsiderando, tá? Tá pedindo um pouquinho de cuidado nesse sentido. Tem gente reclamando demais, tem gente chorando muito porque ganha pouco, porque vale mais, e talvez, lamentavelmente, se achando demais. O problema não é a gente se achar demais. Eu não quero parecer que estou dando bronca. O problema é que as coisas valem o quanto as pessoas se dispõem a pagar pelo trabalho delas. O meu carro vale 150 mil, por exemplo. Se eu vou em algum lugar vendê-lo e só me dão 90, ele não vale 150. Não é a tabela que vai fazer alguém me dar 150. É isso que vocês precisam entender. E aqui, em que pese a pessoa tenha qualificações, tenha títulos, ela é substituível como qualquer um de nós nesse mundão de meu Deus, só que a pessoa ainda não sabe disso e ela pode descobrir a duras penas. Então tomem um pouquinho de cuidado. O mês favorece recolocação profissional para quem está desempregado, mas pode ser que o salário não seja tão interessante ou algum benefício um pouquinho inferior ao que vocês tinham anteriormente. O que é importante? Entender que quando a gente não tem nada, a gente aceita o que vem e depois a gente pede ajuda a Deus e aos orixás para que hajam transmutações. Tá bom, meus amores?